E agora a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. E por que é importante a gente falar de planejamento estratégico? Porque quando a gente fala sobre estratégia, a gente está falando do norte, de para onde um departamento, para onde uma empresa vai e como é que a gente pode lidar com isso. Então a gente vai falar um pouquinho desse assunto justamente para dar um start na sua mente, para você pensar como os diretores pensam, beleza? Então vamos lá. Ó. O objetivo do planejamento estratégico é o quê? Dar forma aos negócios, beleza? Dar forma aos produtos de uma empresa, de modo que a gente consiga o quê? Lucro e crescimento. Então é na hora de desenhar uma estratégia que a gente vai fazer com que a nossa empresa chegue aonde ela quer chegar. Lembra que eu falei lá no início do nosso curso que a primeira atividade de um gestor é planejar? E planejamento trabalha com objetivos, metas e estratégias. As metas, elas são específicas, né? Elas são numéricas, elas são temporais, e as estratégias é o como. Como você vai fazer para poder atingir as metas. E o planejamento estratégico é justamente isso. É o desenho e a descrição de como a empresa vai fazer para poder chegar nos resultados que foram planejados. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Pontos iniciais de um planejamento estratégico. Por onde que a gente começa? Isso é clássico, tá? Qualquer empresa ela vai começar pela determinação da missão, visão e valores, tá? E a gente vai entender o que é cada um desses pontos. Espera aí que essa cor aqui tá muito ruim pra gente, né? Acho que aqui fica melhor pra gente marcar, ó. Missão, visão, valores. Então tudo vai partir daí. Por quê? Vamos imaginar, eu e você, a gente vai se relacionar. Vou virar seu amigo, a gente vai fazer uma reunião de network, vamos conversar. Você concorda que para eu confiar em você, a primeira coisa eu tenho que saber quem você é, o que você faz, quais são os seus objetivos, quais são os seus valores? Primeiro passo, tanto é que um dos primeiros pontos desse curso foi eu me apresentar para vocês. Foi eu falar para vocês, olha, quem eu sou, o que eu faço, qual que é a minha experiência. A partir daí, começa a se criar uma relação. O cliente e a empresa da mesma forma. O funcionário e a empresa da mesma forma. Primeiro eu tenho que saber quem é essa empresa, o que ela faz, para onde vai, quais são os valores. A partir daí a gente cria um relacionamento. Então quando a gente fala determinação de missão, a primeira coisa para determinar a estratégia de uma empresa é saber por que essa empresa existe. Por que essa empresa existe? Onde é que ela está? Para onde ela quer ir? Entende? Para eu elaborar uma estratégia, eu preciso disso claro. É o exemplo do táxi que eu dei lá no início do curso. Não adianta você entrar num táxi chamado empresa, para onde você quer ir? Sei lá, tanto faz, qualquer lugar serve. Não. Precisa estar claro. E o que é a missão? A missão é a razão de ser, é por que a empresa existe. Então, perguntas como quem somos, para que propósito essa organização existe, que valor essa empresa oferece para a sociedade, qual a identidade, para que existe, onde a gente está agora. Tudo isso faz parte de uma reflexão que normalmente a diretoria faz antes de criar uma estratégia organizacional. Tanto é que se você for no site de uma grande empresa, geralmente você vai lá, missão, visão e valores. Você vai identificar esses elementos, esses pontos iniciais da estratégia da empresa. Justamente para eu saber, cara, essa empresa existe para isso, é isso que ela faz, é ali que ela quer chegar. É esses pontos que ela valoriza, ela quer ser reconhecida por isso. Então, determinação da missão, determinação da visão. Visão está ligado a futuro. É aonde a empresa pretende chegar. É para onde que nós vamos. Imagine, você é funcionário de uma empresa. E aí eu falo para você, e aí, cara, o que é a sua empresa? Ah, minha empresa é uma fornecedora de alimentos XYZ, nós somos a maior do Centro-Oeste em fornecer alimentos orgânicos massa. E onde é que vocês pretendem chegar? Ah, nós estamos com os projetos para ser o maior fornecedor de alimentos orgânicos aqui do Distrito Federal. Ou seja, se isso está claro, essa cultura que está clara na cabeça do funcionário, significa que a empresa está fazendo um papel muito bom em relação à determinação de missão, visão e valores. Agora, se o funcionário, o que a empresa faz? Bicho, eu nem sei. Não faço nem ideia, rapaz. Eu chego, carimbo o papel e vou embora. Então a empresa é de quê mesmo? Não tenho certeza. E vocês querem chegar aonde? Ah, não sei não, isso é coisa do dono. Então, a cultura está enfraquecida. Se o teu colaborador que está contigo na jornada não faz ideia do que você faz, tá errado. Então, aonde que você quer ir? Ó? Qual o sonho mais ambicioso da empresa? Qual é a visão de futuro? O que ela quer alcançar no longo prazo?
Para onde nós vamos? Então, tudo isso são respostas que permeiam a mente de um diretor. Lembra que eu falei para vocês que geralmente diretores possuem habilidades conceituais e são quem criam as estratégias da empresa? Normalmente as estratégias são criadas com base nesses elementos, ou ao menos precisam ser criados com base nesses elementos. Exemplo? Nós vamos expandir para 4 filiais. Por quê? Não sei, eu acho que 4 filiais vai me dar lucro. Não, é porque a nossa missão é atingir todo o Centro-Oeste. Então essas 4 filiais vão ficar localizadas em pontos estratégicos do Centro-Oeste para a gente poder atingir a nossa missão. Entende? Como é que faz o sentido a coisa? E é claro, valores. O que são valores? São crenças, são princípios. E eu costumo dizer que princípios são o quê? Inegociáveis. Rapaz, tá puxando torto aqui. Todo princípio, ele tem que ser inegociável. Quando a gente fala, o valor da nossa empresa é prezar pela ética. Isso não pode ser feito só da boca para fora. Se o valor organizacional é prezar pela ética e um valor é um princípio é inegociável, significa que essa empresa ela não vai abrir margem para ações, para processos, para projetos, negociações que firam o princípio da ética. Pelo menos teoricamente, isso deveria funcionar dessa forma, porque é um valor. Eu, como cliente, eu valorizo a empresa porque ela é ética, ela é transparente, né? Entende? Ela tem uma responsabilidade socioambiental, ela ajuda uma determinada associação, ela ajuda uma determinada associação relacionada ao meio ambiente e ela faz isso por meio de ações. Então eu valorizo essa empresa, isso é um valor dessa empresa. E os valores geram visibilidade, os valores precisam estar impressos, né, na cultura da empresa. As pessoas têm que saber o que elas não podem fazer em hipótese nenhuma. Não, nessa empresa não pode fazer isso. Se pegar coisa errada, roda na hora. Porque a ética, princípio ético, honestidade faz parte dos valores. Entende? E é um princípio, e princípio é inegociável. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, isso que eu estou falando para vocês, pessoal, para alguns soa como meio filosófico, né? Pô, isso aí é filosófico demais, é muita viagem, como eu falei para vocês. Quando a gente está na ponta, às vezes a gente não enxerga isso com clareza. Quando a gente está lá no técnico, a gente está no chão de fábrica. Quando a gente chega no nível gerencial, a gente começa a entender um pouco desse universo. Quando a gente chega na diretoria, tudo isso precisa estar impresso, isso precisa estar claro na nossa mente. E a gente está falando de planejamento estratégico, ou seja, as estratégias, os direcionadores de como as metas vão ser alcançadas dentro dessa empresa, beleza? Wesley, entendi. A gente tem missão, a gente tem visão, a gente tem valores e a gente tem as estratégias. Lembra que eu tinha falado para vocês que a estratégia é o como? Como seremos diferentes ao criar esse valor, né? Como atingiremos a nossa visão? Como atingiremos a nossa missão? A gente vai bolar uma estratégia, a gente vai bolar um mecanismo para poder conseguir chegar lá. Tudo isso que eu estou falando para vocês são apenas o ponto de partida. É a partir daí que a gente começa a falar de planejamento estratégico. Se eu não tenho a pedra fundamental do que é a minha empresa, não tem como eu elaborar uma estratégia sólida. Agora, se eu tenho um ponto fundamental de onde parte da minha empresa, aonde ela quer chegar, o que é valor inegociável, aí sim eu consigo estruturar estratégias que façam sentido, que sejam aplicadas na prática. Então tudo isso é o ponto inicial, beleza? Eu trouxe até um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Posso pensar em uma empresa que na área, né, de meio ambiente, qual que é a missão, qual que é a razão de ser dessa empresa? A gente é uma empresa que quer o quê? Transformar resíduo orgânico, que é prejudicial ao meio ambiente, para a sociedade, em produto de qualidade para a agricultura e jardinagem. Então essa empresa, ela existe por esse motivo. É isso que ela faz. Onde que ela quer chegar? Qual que é a visão? Né? Ser uma empresa de referência no fortalecimento da agricultura através de soluções socialmente, ecologicamente corretas e economicamente viáveis. Então isso aqui é aonde ela quer chegar. E quais são os valores? Aquilo que é inegociável, né? Responsabilidade ambiental. Então não faz sentido eu ter uma empresa,
focada em meio ambiente, que quer transformar resíduos prejudiciais em algo positivo, de uma maneira economicamente viável, que fira princípios de responsabilidade ambiental. Então, provavelmente, essa empresa ela vai primar pela legislação política nacional de resíduos sólidos, pelas resoluções do CONAMA, ela vai acompanhar o que o Ministério do Meio Ambiente faz, entende? Justamente para não quebrar esse princípio, que é essa responsabilidade ambiental, colaboração, integridade. Eu não quero, que minha empresa seja vista como uma empresa que não tem integridade, uma empresa desonesta. Então tudo isso vai servir de referência na hora de a gente montar a estratégia. Ou seja, não pode ser uma estratégia ali prejudicial. Já tem empresas que fazem umas estratégias meio golpistas, né? Aí faz parte da estrutura da empresa, como eu falei. No caso desse exemplo que a gente colocou, a ideia é que seja uma empresa que utilize todos esses pressupostos, beleza? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem 3 níveis organizacionais dentro da empresa. Estratégico, tático, operacional. Essa altura eu imagino que está muito claro na sua mente. Estratégico, diretoria, determinação ali da estratégia e do rumo da empresa. Tático, gerência, coordenação, liderança. Operacional, mão na massa. Cada setor desse organizacional é responsável por uma etapa no planejamento estratégico, beleza? Por exemplo, lá no topo, missão e visão. Missão e visão e valores, inclusive, tá? Então a diretoria, ela vai dizer qual que é a missão, por que a empresa existe, aonde a empresa quer chegar, ela vai determinar quais são os valores, ela vai dar um norte, até aí tudo certo. E o tático, que é a gerência, vai traduzir tudo isso para objetivos estratégicos. Na empresa onde eu trabalho, a gente chama de KPI, né? Os KPI, a gente chama de KPI lá, que são o quê? Os objetivos-chave. De cada objetivo estratégico da empresa, a gente traduz em objetivos chaves. Esses objetivos chaves são traduzidos em ações. Ou seja, para cada objetivo desse, o que vai ser feito para a gente chegar lá, beleza? Então, o gerente, a gerência, o nível tático vai ser responsável por traduzir essa complexidade em ações, em funções, em o que vai ser feito para a gente poder chegar lá. Exemplo que eu dei aqui para vocês. A gente tem uma missão, transformar resíduo orgânico, que é prejudicial ao meio ambiente e tal, em produto de qualidade para a agricultura. Isso aqui foi o diretor que determinou. E eu que sou nível tático, como é que a gente vai fazer isso? Para fazer isso a gente vai precisar de X pessoas, de tais recursos, essas pessoas vão fazer tais ações. E é dessa forma que a coisa vai funcionar. Beleza? E no nível operacional, a gente vai fazer a execução e detalhamento dessas tarefas. Então, cara, se falaram pra gente que a gente tem que fazer de tal forma, nós de fato vamos fazer de tal forma. Então a gente vai executar as tarefas de tal forma, em tal prazo, em tal período. A gente vai executar, a gente vai pegar aquelas metinhas, específica, temporal, tal, e a gente vai colocar tudo aqui dentro desse arcabouço. Então perceba, cada agente dentro de uma organização tem um papel específico na hora do planejamento estratégico. Tem uma função, desde quem idealiza até quem executa. Todo mundo é importante e todo mundo tem que saber os porquês. Então a próxima vez que você contratar alguém para sua equipe, tenha isso em mente. Cara, eu contratei o cara para uma atividade operacional, mas se eu quero que minha empresa se desenvolva, eu quero trazer uma visão profissional, uma visão de crescimento para o meu negócio, eu vou trazer o meu colaborador para isso. Eu não estou dizendo que você precisa abrir para o pessoal de nível operacional todas as estratégias do negócio, aquelas informações mais sigilosas. Não é isso. Mas ele tem que saber o que ele está fazendo ali. Tem que estar claro para ele a atividade que ele vai desempenhar e o porquê que ele vai desempenhar essa tarefa. Beleza? Então vamos lá, Adiante. Existem 4 níveis, de planejamento estratégico. Isso aqui é principalmente para corporações maiores, O nível corporativo, que é a matriz, que é ela que faz o plano estratégico master, E ela passa para o nível de decisão, que aí já é um nível abaixo. Esse nível de decisão ele vai tomar decisões acerca dos recursos que vão ser necessários alocar. Lá onde eu trabalho é desse jeito também, A presidência, a superintendência toma as decisões em nível nacional. Isso chega nas unidades regionais. Em nível regional, cada unidade regional ela decide como é que vai alocar cada recurso para cada departamento e aí a gente leva isso para o nível quê? Nível de unidade de negócio. Cada divisão vai fazer um plano, cada gerência vai explicar através de seus objetivos-chave como é que a gente vai distribuir cada um desses recursos, beleza? E, cara, como cada tarefa vai ser desempenhada. E a gente tem aqui o nível de produto,
Cada linha de produto, cada ponta, tá? Ele vai fazer um planejamento específico para sua área também. Por exemplo, né, eu trabalho numa coordenação específica focada em tecnologias educacionais e lá dentro da coordenação de tecnologias educacionais a gente tem um orçamento e dentro desse orçamento a gente subdivide. Para quem vai fazer o quê, que equipamentos, quais pessoas vão auxiliar a gente nos processos, por que a gente vai fazer isso e a gente vai levar para cima. Olha, a gente vai desempenhar de tal forma e dessa forma a gente vai contribuir para, né, a ação estratégica XYZ. Então esses níveis de planejamento, eles fazem parte de todo o processo. Wesley, eu trabalho numa empresa muito pequena, Wesley, pelo amor de Deus, lá é uma bagunça, tudo isso que você está falando é grego. Galera, é por isso que você está fazendo um curso. E eu falo que esse curso, ele é um curso para quem realmente está pensando lá em cima, para quem está pensando alto, para quem está pensando em transformar esse negócio em um negócio de alto rendimento, de alta lucratividade, profissional. A gente não está ensinando hacks, gatilhos, fórmula de bolo que vai fazer milagre, não. Isso não existe. Se a gente não começar a estruturar e operacionalizar o nosso negócio de uma forma realmente profissional, nunca nosso negócio vai se tornar uma grande corporação. Beleza? Então a gente tem alguns níveis, beleza? E é claro, se a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que concluir falando de vantagem competitiva, porque toda estratégia ela é criada focando em quê? Obtenção de vantagens. E o que é, Wesley, uma vantagem competitiva? Posição de vantagem duradoura sobre os concorrentes, tá? Por que a gente fala duradoura? Porque não é uma vantagem sazonal. Ah, só nesse mês minha empresa estava em vantagem. Não, ela é duradoura. Eu tenho alguma coisa, algum aspecto, alguma característica que faz com que os clientes prefiram a minha empresa do que a concorrência. Por quê? Se você não sabe por que os clientes preferem você, é muito complicado a gente montar uma estratégia efetiva. Porque geralmente numa estratégia a gente vai atacar os pontos fracos e a gente vai enaltecer os nossos pontos fortes. Se eu não sei nada disso, como é que eu vou elaborar uma estratégia eficaz? Entende? Porque que isso é importante? Então eu tenho que entender, não, o cliente me escolhe a mim, ao invés da concorrência, porque o meu preço é melhor. Porque a minha expertise é melhor, porque a minha localização é melhor, porque o meu marketing foi mais direcionado. Entende? Tem que ter uma razão para você ser escolhido e não a concorrência. Você não pode jogar isso ao acaso. Ah, o cliente me escolheu por um acaso e é sempre por um acaso que ele me escolhe. Não, isso está errado. Você como gestor, você tem que trazer uma visão mais pautada em dados. Então, geralmente a vantagem competitiva ela pode ser obtida através da vantagem de custo ou a vantagem de valor. E o que seria isso? Vantagem de custo e vantagem de valor. Custo é preço. Você é o escolhido por causa do preço. Você consegue criar uma produção de uma forma que o seu custo fica economicamente mais interessante para o seu cliente. Ou porque seja o melhor preço, melhor condição de pagamento, melhor prazo de entrega, enfim, tem alguma característica aí dentro que faz com que você seja escolhido. Ou você é escolhido em função do valor. Valor é diferente de preço, tá? Preço, dinheiro, valor, pelo que você é valorizado. E provavelmente se você é cliente, quer dizer, se você é uma empresa que tem uma vantagem, com base na vantagem de valor, seu produto pode até ser mais caro. Ah, meu produto é mais caro, mas o cliente continua comprando, porque ele valoriza aquilo que meu produto tem a oferecer. Quer ver um exemplo clássico? Aquele celularzinho, né, da maçã. Né? Por que ele é tão caro e vende tanto? Ah, ele é o mais caro. Sim, é porque ele não busca vantagem de custo. O foco dele é vantagem de valor. Ele criou uma estratégia de marketing tão eficaz que os clientes valorizam aquele produto em função da marca, do status que a marca ocasiona, né? Então esse status ele é valorizado, então as pessoas pagam até mais caro por conta disso. Às vezes esse valor é uma localização. Minha empresa ela é localizada num ponto tão chave e tão bem localizado que eu posso até cobrar um pouco mais caro que as pessoas continuem indo na minha loja. O atendimento ele é tão diferenciado que eu posso até cobrar mais caro porque as pessoas valorizam o atendimento da minha empresa. Entende? Então, você tem que ter uma vantagem competitiva, você tem que ser escolhido por um motivo. Quer seja pelo custo,
que é mais barato, melhores condições de pagamento, quer seja pela sua estratégia de valorização. O que não pode é, eu sou escolhido ao acaso, você nem tem o melhor preço e você nem tem as melhores opções de valorização. Então tá errado, então teu negócio não vai sobreviver muito tempo não, se você estiver nessa linha, beleza? Claro que nas próximas aulas a gente vai falar de estratégias, tá? Para obtenção de custo e obtenção de vantagem de valor. A competitividade, ela é um elemento fundamental para a sobrevivência da empresa, tá? Se sua empresa não é competitiva, é muito difícil ela sobreviver no mercado. Por quê? Você não é escolhida no preço, você não é escolhida no valor, então eu vou te escolher para quê? Com o passar do tempo, vão parar de te escolher. E quando pararem de escolher, vai parar de entrar dinheiro. E quando parar de entrar de dinheiro, consequentemente, né, você vai quebrar. Então, é necessário que você seja competitivo, é necessário que você esteja antenado. O que está acontecendo no mercado para eu permanecer competitivo? Vamos imaginar uma corrida, né? Uma corrida, atletismo. Vai rolar uma corrida, atletismo, são 10 competidores e você tem que ser competitivo. Você tem que estar na corrida. Você pode não ser o primeiro, mas você tem, no mínimo, tem que estar na corrida. Não, eu não tô nem treinando, não tô nem me alimentando direito. Cara, se você nem entrar na corrida, você tá fora. Se você tá fora, sendo uma empresa, você quebrou. Entende? Então você tem que estar, no mínimo, na competição. Pode não ser o líder. Pode almejar ser o líder, mas pelo menos aspectos de concorrência você tem que ter para o seu negócio poder existir, para você poder sobreviver no mercado, beleza? Bom, galerinha, eu espero que a noção do que seja um planejamento estratégico e a importância de um planejamento estratégico para uma empresa esteja claro na mente de vocês, beleza? Isso é uma conversa de nível mais direção, gestão para direção, né? Mas se você trabalha numa empresa de médio porte, provavelmente você já ouviu falar nisso, provavelmente você participa ativamente disso. Talvez não esteja tão claro para você, mas se você quer ascender na sua carreira, você precisa entender isso e isso precisa estar claro na sua mente, beleza? Bom, galerinha, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.